fazer toda a diferença pela fé. Então, o apóstolo Paulo, pela fé, ele vai fazer toda a diferença naquele navio. As atitudes, as suas ações, a confiança que ele tem em Deus, é o que vai fazer a diferença para animar aquelas pessoas e levar elas também a decisões importantes que elas precisam tomar. Nós temos esse poder de influência, é que nós não usamos. O cristão, ele usa pouco esse poder de influência que ele tem, de chegar e dizer, olha, eu tomei uma decisão minha. É engraçado, né? Porque hoje de manhã a gente estava conversando, né? Eu estava conversando com uma e outra pessoa, mas aí depois uma aluna chegou e disse, olha, pastor, eu estou tomando uma decisão aqui, porque eu acabei de conversar com uma amiga, e aí disse, olha, pastor, eu estava querendo ser batizado. Mas só porque a amiga disse, olha, eu vou ser batizado. Mas eu também já tenho pensado nisso. Quando nós tomamos uma decisão, nós, assim, incentivamos outras pessoas a tomar a decisão também. Quando você fica parado, sabe, olhando para cima, para baixo, isso influencia, porque as outras pessoas vão ficar paradas, olhando para cima, né? Isso influencia a sua família, que vai olhando para lá, para cá e não vai fazer nada. Mas quando você toma uma decisão, nós vamos lutar, nós vamos aqui como família, nós vamos vencer, aí contagia todo mundo. Então, se o pai pegar a enxada, se a mãe pegar a vassoura, é bem provável que o filho vai pegar a enxada, a filha vai pegar a vassoura também. Isso em qualquer lugar. Tem aquele povo no serviço que vai desanimando todo mundo. Você, como crente, devia ser aquela pessoa que anima todo mundo. Chega e fala, não tem miséria com a gente não, né? A gente vai trabalhar alegre, feliz aqui, né? Esse é mais um dia especial que Deus nos deu. Por quê? Porque uma pessoa pode fazer a diferença. Uma pessoa pode fazer a diferença. Olha, quando Paulo ele toma uma decisão nesse barco, ele diz assim, gente, vamos comer porque está na hora, né? Ninguém vai morrer aqui não, mas ninguém quer comer. Ninguém quer pegar um pedaço de pão e botar na boca. Por quê? Porque o desânimo tomou conta geral. Quando o desânimo toma conta geral, as pessoas, meus irmãos, elas ficam sem reação. E isso é normal no ser humano. Não é uma coisa, contenção, não. É a coisa mais normal que existe no ser humano. Sabe, você assistiu o Jogo do Brasil? Não assistiu o Jogo do Brasil? Quando o Brasil levou um gol, o que aconteceu com o time do Brasil? Todo mundo abaixou a cabeça. Por quê? Porque bate um desânimo, eles não sabem nem de onde que vem aquilo ali. Mas um vai contagiando o outro. É por isso que até em casa eu falei, olha, já vai com a moral baixa lá para bater o pênalti, já vai derrotado. Já vai assim, pessoalmente já vai derrotado. Por isso, você como cristão, você pode fazer diferença. Quando você se levanta, você dá o seu testemunho. Olha, vamos pensar um pouco aqui, né? O que nós vimos aí na semana retrasada, passada, que essa viagem foi uma viagem desastrosa. Se tem uma viagem desastrosa, é essa aqui, né? Olha, ele foi preso inocente, né? Está lá, né? Não merecia estar naquele camburão marítimo, tá? Entrar no barco já veio um vento contrário, sempre atrapalhando a viagem. No começo já está aquele vento contrário, né? Depois, Paulo dá um conselho, ninguém escuta, eles vão de encontro com as tempestades, a tempestade pega eles, e aí, meus irmãos, começa toda a aflição. Agora eles estão no meio da tempestade, eles não sabem sair, eles só sabiam entrar. E na verdade é assim, nós entramos numa tempestade, a gente não sabe sair, é só pela misericórdia de Deus. Mas Deus estendeu a sua misericórdia, porque Paulo se levantou lá no meio e disse, olha, apareceu um anjo esta noite, falou comigo, ninguém vai morrer. Notícia boa, ninguém vai morrer. Notícia ruim. O barco, aqui capítulo 27 e versículo, vamos achar o versículo aqui, né? Cada Bíblia minha está no lugar do versículo, eu não marco, né? E fica desse jeito aqui. Capítulo 27 e versículo 22, né? Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Então, veja só o que ele está dizendo. Ele está dizendo, o anjo apareceu, disse que ninguém vai morrer, mas que o navio, ele vai se perder.
navio vai ser perdido. Agora tem outras traduções para essa palavra perder aí. Não sei como é que está na sua Bíblia aí, esse versículo 22, dá uma olhada ali. Tem alguém que tem uma palavra diferente de perdido? Né? Tem tradução que traz até despedaçado, né? Mas aí você encontra essa palavra perdido aí. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Sabe por quê? Porque ele não fala que o navio vai afundar. Ele não fala. Ele fala que o navio vai se perder. Tá? Isso vai ser importante para a gente depois. Ele tem uma palavra de consolo, né, dizendo que todo mundo vai ficar vivo, mas o barco vai se perder. Aí, nesse testemunho, veja só, ele faz três coisas, né? Ele chama a atenção dos marinheiros. Por que tem que chamar a atenção? Porque quem erra tem que ser chamado a atenção. É por isso. Quem quer entrar numa tempestade, quando entra não sabe sair, alguém tem que chegar lá e puxar a orelha dele. E Paulo fez isso. Eu falei para vocês não fazerem isso, não falei? Agora aí, ó, o que aconteceu? Tá? Então Paulo está chamando a atenção. Ele conta o plano de Deus, aí no versículo 22, que ninguém vai morrer, mas o barco vai se perder. Tá? E aí, meus irmãos, ele reforça a todos a sua fé no plano de Deus. Esse é o ponto mais importante desse texto. É quando ele olha e fala: eu creio em Deus, num barco que só tem incrédulo, poucos crentes naquele barco. É Aristarco, é Lucas, talvez mais um e outro, mas ele está aqui dizendo: eu creio em Deus. E quando você fala isso para as pessoas, você faz discípulos. Pode ser que alguém olhe lá e fale assim: eu também creio, né? Eu também estou aqui, vamos lá, nós estamos juntos. E sabe, irmãos, quando vem aquela pessoa, você pode até estar desanimado, meio triste, né? Aí chega aquela pessoa do seu lado e fala: olha, estamos juntos, né? Vamos lá, vamos levantar a cabeça, vamos lá. Então Paulo está dizendo aqui: eu creio em Deus, eu creio que vai acontecer como Deus me falou. Ele não está falando: eu creio em Deus que a minha vontade vai ser feita. Não, ele está dizendo assim: eu creio que Deus vai fazer o que ele falou, que disse que faria. É isso. A fé dele estava baseada na palavra de Deus. Toda a paz que ele tinha, tudo ali, meus irmãos, de pensamentos e emoções de Paulo estava concentrado no quê? No que Deus tinha falado, na promessa de Deus, essa promessa preciosa de Deus. Então, Paulo, ele confiava plenamente na palavra de Deus. Agora, aquele barco ali, meus irmãos, parece a vida espiritual das pessoas, todo mundo perdido, condenado, né? Todos pecaram, estão separados da glória de Deus, tá? A única coisa que espera é a morte. O versículo 20 fala que eles estavam sem esperança nenhuma de se salvar, e aí vem esse desejo de Deus. O desejo de Deus no barco é que todos fossem livres da morte, né? Só que, meus irmãos, chegou um momento ali que os marinheiros, nós falamos disso semana passada, eles começaram a descer o barquinho, né? Descer o barquinho escondido de todo mundo para montar dentro e fugir. E Paulo fala: opa, quem fugir no bote não vai ficar vivo. A palavra de Deus é assim, ela coloca você num dilema: ou você obedece ela para a vida, ou você desobedece ela para a morte. Então Paulo está consciente disso, de se eles não ficarem no navio, vai morrer, né? Os que ficarem aqui no navio, eles vão viver. Ou seja, existe uma condição para ser salvo, e existe mesmo: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, né? E aí, meus irmãos, quando eles recolhem o barquinho, vamos voltar agora, tá? Versículo 28 e 29, vamos comigo aí, no versículo 28 e 29, né? Vamos começar a ler no versículo 27. E quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de um e outro lado no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo e acharam 15 braças, e temendo ir a alguns lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando
viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o botinho no mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, então eles não podem se salvar. A primeira coisa aqui, meus irmãos, no versículo 27, 28, 29, é que eles estavam naquele barco sem rumo mesmo, o barco estava indo à toa, repete isso no texto. Só que eles começaram a escutar um barulho muito, mas muito estranho, diferente. Começaram a escutar aquele barulho que quando você está na praia, você escuta as águas batendo aonde? Nas rochas. Aí eles pensaram, daqui a pouco é nós que vai, nosso barco vai bater nessas pedras, mas não se esmigalhar tudo, vai morrer tudo. Eles não estavam errados. Porque se não fosse Deus, era exatamente isso que ia acontecer. Então, meus irmãos, escutaram as rochas, lançaram âncoras, para o barco parar ali, não ir para as rochas. E aí no versículo 28, 29, quando eles começam a medir, eles veem que realmente eles estão se aproximando da água. Como está de noite, não dá para ver nada, então só tem um desespero. Eu acho muito legal o final do versículo 29, que eles estão rezando, eles estão assim, querendo, que a palavra minha aqui é desejando que viesse o dia logo. Ou seja, pode ser que isso já aconteceu na nossa vida, é provável, que a gente fala assim, oh meu Deus, por que esse dia não acaba logo, Por quê? E aí a gente fica rezando para aquele dia acabar logo. Na verdade, eles estavam desesperados para que o dia amanhecesse, para que chegasse aquele sol, para que viesse, meus irmãos, tirasse o vento, tirasse aquela nuvem escura e pudesse brilhar a luz e eles terem um pouco mais de paz. Então, quando você está num momento assim, é capaz que você reze para acabar tudo logo. Só quem já passou por aflição sabe o que esses marinheiros eles estão pensando ali. Existem noites na nossa vida que parece interminável, que aquele mau odor nunca vai acabar. E aí a gente coloca o joelho no chão, começa a orar para dizer, ó Deus, que tudo isso acabe logo, e que tudo isso acabe logo, ou bem. Agora, irmãos, eu disse para vocês, os marinheiros espertos tiveram uma ideia de gênio. De noite, sem ninguém ver, eles foram lá para trás do navio, um pouco de gente, imagina os marinheiros, uns assobiando, olhando para cima, piu, e os outros baixando o barquinho, escondido, porque não cabia todo mundo dentro daquele botezinho. Olha como é que as pessoas são espertas, E aí abaixando, faz barulho, para baixar um barco, e aí todo mundo disfarçando. Esse texto é muito legal. Se você olhar aqui no versículo 30, porém os marinheiros tentando fugir do navio e tendo deitado o bote no mar, como que querendo, olha, o que vocês estão fazendo aí atrás? Estamos lançando as âncoras. Mentira! As âncoras já estavam todas lançadas já. Os versículos anteriores já tinha dito isso. Eles estavam abaixo do barco, para fugir escondido e deixar todo mundo se arrebentar naquelas pedras lá. É por isso que tem essa pergunta aqui, Fugir do barco é a melhor saída? Quantos querem sair do barco por um bote? Quando vem um problema? Vem um problema na tua casa, como é que é a sua reação? É escondidinho, baixar o bote e tal. E às vezes as pessoas fazem com boas intenções, não é com má intenção. Eu vou sair de fininho e ninguém nem vai me ver. Vamos ver se alguém é bom de história bíblica aqui. Quem quis sair de fininho sem ninguém ver? Porque ele se achava injustiçado. E aí, não era culpa dele também, claro,
Mas ele disse, a melhor coisa para mim é sair de fininho, assim. Alguém lembra quem quis sair de fininho? Como é que se chamava o marido de Maria? Não era mais conveniente para ele sair de fininho? Eu vou sair de fininho, assim ninguém me vê. É o que está acontecendo com esses marinheiros. Vamos sair, ninguém nem vai ver. Então a pergunta aqui é, fugir do navio é a melhor saída? Então nós temos uma resposta aqui, tá? O diabo sempre tem um bote para você fugir. Vamos dizer, tem pessoas, que eles, qualquer problema que acontece, eles veem saindo, fugindo, é a melhor solução. Mas e lá na frente, seria a melhor solução? O quanto José pôde aproveitar da companhia de Deus? Eu não sei quantos anos são isso. Aquele menino Deus crescendo com você, segurando ele no colo. Ele estava se privando disso. Por isso, irmãos, nós temos que refletir sobre o que fazer quando os problemas aparecem. E aí, não abandone o navio, diz Paulo, não abandone. E eles cortaram os cabos, tá? Os próprios soldados com raiva, eles querem fugir da gente por lá, já cortaram os cabos. Soltou o bote, agora acabou, ninguém foge mais, tá bom? Corte os cabos humanos e confie na promessa divina, tá? Então, em relação ao nosso mundo, olha, o mundo está com os dias contados. Como o barco de pau, vai se acabar. O nosso mundo, uma hora, vai se acabar, tá? E nós temos que nos apegar a quê? Olha, os profetas do Velho Testamento, do Novo, a imprensa nacional. Mas quando você olha para a imprensa internacional, existem algumas imprensas que elas falam de aspectos religiosos. E impressiona que o que mais tem crescido no meio evangélico, sabe o que é? É o pensamento progressista da religião. O que significa isso? A aceitação de tudo que não presta no mundo para dentro da igreja. Isso é o que mais tem crescido no meio evangélico. Cristãos que aceitam tudo, e não precisa ter arrependimento, nem precisa perdoar, não precisa santidade, não precisa santificação e tal, nada disso. Agora, isso é um pé na apostasia, essa que é a verdade, Então, o nosso dever, quando a gente olha, solta todos os cabos humanos, segure somente no Senhor Jesus Cristo, tá? Agora, irmãos, diante desse cabo que foi cortado, no versículo 33, entretanto que o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo, já é o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, eu exorto-vos a que comais alguma coisa, porque é para a vossa saúde, porque nem um fio de cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isso, tomando o pão e dando graças a Deus na presença de todos, partiu e começou a comer. Olha aí o valor de uma pessoa firme, onde só existe desesperança, meus irmãos. O pior e o melhor estava para chegar. O que era o pior? O navio se despedaçar. O que era melhor? Sair salvo daquela situação. Então, é nessas horas que nós precisamos ser corajosos e ter fé. Qual que foi a orientação do Paulo? Comam, se alimentem. Eu acho que essa é uma boa palavra quando nós estamos vivendo uma crise qualquer. Tem alguém olhar e dizer, vamos comer. Vamos comer, vamos fazer um almoço, um jantar aqui na igreja? Até pode, mas não é disso. Comer o quê? Palavra, a Bíblia. Vamos nos alimentar. Vamos nos alimentar para nos fortalecer. Paulo disse, vocês comam, porque é para a vossa saúde. O que ia acontecer com o navio? Ia se despedaçar,
e eles teriam que ter forças para nadar, eles teriam que ter força para segurar numa tábua, num barril, alguma coisa, e chegar até a marcha. Então Paulo disse: comam, se alimentem, porque quem se alimenta tem força. Sabe o que vai dar força para você continuar em tempos de crise? É você se alimentar da palavra de Deus, é você poder realmente pegar, se nutrir espiritualmente, dizer: agora pode vir, estamos preparados, com a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, nós estamos nos alimentando na palavra, pronto, Então Paulo disse: como, porque é muito importante isso para vocês. E aí, meus irmãos, de uma forma tão linda, ele no versículo 35, ele pega um pedaço de pão, ele parte um pedaço de pão e ele agradece, ele agradece. É uma atitude muito parecida com aquela de Jesus na ceia, quando ele pega o pão e ele agradece e parte e dá um pedaço para cada um. Que cena bonita, Ele está dizendo assim: coragem, pega um pedaço de pão, primeiro ele come, e aí ele está dando para todo mundo: olha gente, como. Ou seja, sigam o meu exemplo, vamos comer, é preciso comer. Veja como o testemunho fez toda a diferença, meus irmãos, toda a diferença. Olha o versículo 36, e todos se animaram e puseram-se também a comer. Você consegue ler isso aí no versículo 36? É uma atitude só, é um homem só. Aqui, meus irmãos, é só ele contra todos, é um animado contra 275 desanimados. Se você ler o versículo 37, você vai ver aí, está escrito o quê? Bom, está escrito aqui que todos eram, quantas almas? 276 almas no navio, pois é. Então, uma pessoa influenciou 275 pessoas dentro do barco, com uma atitude simples, de pegar o pão, agradecer a Deus e repartir. É isso que anima uma igreja. É isso. Você quer ser daqueles de cabeça baixa, que não vê a hora de tropeçar no próprio bico da sua botina, da sua sandália, ou você quer ser como Paulo, que você levanta, você pega o pão, você parte o pão, então vamos comer, estamos vivos aí, nós vamos, coragem, vamos caminhar, senão tem um bote te esperando. Continuando aqui, irmãos, as três coisas que Paulo fez em tempos difíceis, Ele disse publicamente que acreditava em Deus. Ele se preocupou com o bem-estar de todos, animando-os com palavras e ações. E ele agradeceu diante de todos. Essas três coisas é muito importante. É você dizer publicamente a sua fé, reafirmar a sua fé, se preocupar com as pessoas que estão do seu lado desanimadas, com fome. E terceiro, você agradecer a Deus. Não ficar reclamando. O tempo todo reclamando. Ele podia dizer: droga de vida, droga de vida, droga de família espiritual, droga de igreja, droga. Não. Ele agradece a Deus. Eu não sei o que ele falou, mas o que uma pessoa pode falar num momento desse? O que você falaria se você tivesse partido aquele pão para agradecer? Quais seriam as suas palavras? Levantar de manhã com a família em crise, todo mundo chorando, e você pegar um pedaço de pão e dizer assim: eu te agradeço, Senhor. Te agradeço porque eu ainda tenho a minha família. A minha família ainda está. Eu te agradeço. Te louvo, Senhor, porque o Senhor me deu essa família. Te agradeço que o Senhor me deu saúde aqui também, para poder estar sentado aqui orando por eles. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Eu sei que o Senhor cuida de nós. Paulo tinha o que para agradecer numa tempestade? Mas ele encontrou palavras de agradecimento. Todos foram encorajados pela fé de Paulo, animados, puseram-se também a comer. Por isso, o cristão, ele pode fazer muita diferença onde ele está. Ele pode. Uma professora,
pode influenciar centenas de alunos. Um funcionário pode influenciar centenas de colegas. Se você acreditar e tiver coragem, outros vão te seguir. O desânimo passou a ser ânimo. Então, ele está aqui todo alegre, né? Todo mundo está animado. Versículo 38, vamos acabar. Refeito sua comida, aliviar o navio, lançando o trigo no mar. Todo mundo começou a jogar aquele trigo fora, né? E sendo já dia, não conheceram a terra, enxergaram porém uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveriam calhar nela o navio. E levantando as âncoras, deixaram ir no mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, um lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e a proa ficou fixa. E a boca abria-se com a força das ondas. Ou seja, a situação piora, e vai piorando, o barco vai se despedaçar. É engraçado o ser humano. O que Deus tinha falado no versículo 22 mesmo? Que o barco ia se perder. Aí o ser humano, ele sempre tem uma ideia. Sempre tem uma ideia. Já sabemos o que vamos fazer, o quê? Nós vamos levantar a vela, o vento vai soprar, tem uma praia ali, e nós vamos fazer o seguinte: levanta essas âncoras, a vela vai se abrir com o vento e nós vamos encalhar, né? Ou seja, nós vamos encalhar, nós vamos sair vivos, né? Aí todo mundo está animado. Só que tem um porém, né? Qual que é o problema? Bom, o problema é que se o barco encalha e não se despedaça, quem que estava mentindo? Quem que sairia de mentiroso dessa história? Deus. E Deus não mente. Eles até tentaram, rapidinho levantaram, aí o navio foi enroscado lá entre 2 mares. Olha que interessante, foi enroscado. Joga para um lado, joga para o outro, daqui a pouco começou a se despedaçar tudo, né? Daí, versículo 42. Agora que está o barco se perdendo, eles têm uma outra ideia. A ideia dos soldados agora: vamos matar todos esses presos aqui. Tá bom, se matar todos os presos, Paulo está no meio dos presos, então Paulo tem que ser morto. E se matar todos os presos, também a palavra de Deus não se cumpre, que todos que estavam no barco iam sair vivos. É aí que entra de novo o centurião. O centurião está no começo da história, o centurião está no meio, no fim da história. Lá no versículo 43, o centurião, querendo salvar Paulo, lhes extornou esse intento e mandou que todos os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra, né? Olha, Paulo que salvou o barco, agora ele precisa ser salvo. Aquele navio só não afundou porque Paulo estava dentro dele, irmãos. Eu acredito nisso. E quando um crente fiel ainda está dentro daquele barco prestes a afundar ou a despedaçar, enquanto ele estiver ali, aquilo vai permanecer. A fidelidade dele. Como o navio se despedaçando, vão matar, né? Paulo está enrolado aí. E é o centurião que ajuda Paulo, ensinando. Por causa de Paulo, todos os presos ficaram mortos. E ele também precisava dessa ajuda. Veja como Deus usou esse Júlio. É Júlio o nome dele. Centurião Júlio. É um bom nome para colocar numa criança, né? Alguém que ajudou o apóstolo Paulo. Júlio. E aí, irmãos, mais uma vez a palavra de Deus vai se cumprindo, né? E agora, meus irmãos, todos chegaram salvos na praia, o último versículo, né? O centurião gritou: salvem-se quem puder, quem sabe nadar, pula na água, quem não sabe, se vira, né? Eu tenho certeza que tinha pessoa velha lá dentro, de idade, idosa. Eu sei lá que cidade que eu estava, você é aquela pessoa mais velha,
Galera, não, religioso, está errado falar isso, né? Tá bom? Aí, veja só, né? Pessoas doentes, pessoas idosas, pessoas que não sabiam nadar, que eu não sei. Se eu tivesse ido naquele barco, eu não sei nadar, né? Eu ia morrer afogado. E aí, meus irmãos, os que sabiam nadar pularam, e o que não sabia nadar? Esperaram o barco se despedaçar, né? Uns abraçou numa tabuazinha, né? Fosse outro para dizer talbinha, e aí, segurando aquela tabuazinha, foi indo até lá. Talvez alguém entrou dentro de um barril, foi lá que nem desenho de pica-pau dentro de um barril. Eu não sei o que aconteceu. Cada um se salvou como pôde. Na verdade, todos foram salvos por quem? Por Deus, primeiramente. E o mais interessante de toda essa história é a influência de Paulo nesse navio. Uma pessoa podendo influenciar 275 pessoas. Quem vai ser? Quem seremos nós? Aqueles que são influenciados pelo mal, pelas circunstâncias, que a qualquer momento pode se escapar fugindo num botinho, ou nós seremos aqueles que vamos influenciar mesmo, né? De força, buscar aquela força que vem